Bom dia. Domingo, hoje, dia 15/10/2023, 7 horas, né, e 9 minutos. Eu já saí para pedalar hoje, às 5 da manhã, e foi uma pedalada rápida, mas foi muito produtiva, foi muito bom. Meu nome é Fefe Gali, Vânia Galiciano. É, Estou aqui para produzir aquele vídeo, né, que eu anunciei nas redes, no TikTok, no Instagram e também no Facebook e também no YouTube com um vídeo curto, falando sobre que eu ia tratar sobre, né, que é a segunda parte, na verdade, do pensamento suicida e do suicídio em si. Na primeira parte, nós falamos do suicídio como uma válvula de escape, como uma tentativa de escapar, na verdade, de determinadas coisas, como se fosse, por exemplo, um vício, é, uma forma que a pessoa acha, na verdade, de quando alguma coisa fica ruim, ela diz: ai, sabe que essa vida não é para mim, né? Quando é comum a gente ouvir algumas pessoas dizerem: ah, quando nada mais der certo, eu posso, a vida é minha, eu tenho direito de tirá-la. Entretanto, isso é bastante controverso porque é, em várias vertentes, desculpa, em várias vertentes espirituais, vertentes filosóficas, vertentes conceituais até, de conceitos de vida, o suicídio é visto como uma fraqueza, como uma covardia, como, em alguns casos, como coragem, né? A pessoa não faz porque é covarde, o corajoso faz. E também existem circunstâncias onde o suicídio é visto como algo que, tipo, tirar a própria vida quando ela já não tem mais sentido, serventia, ou, né, entre aspas, claro, né, com todas as aspas do mundo, ou você passa a ser um peso para a sociedade, não tem mais nada a contribuir, ela pode ser, tipo, você decide o que faz com ela. Até alguma linha do estoicismo trata um pouco disso, não vou me aprofundar, até porque dentro do estoicismo, né, da filosofia estoica mais conhecida, a vida é algo a ser preservada, porque ela, na verdade, ela é preservada, mas você tem sempre que estar pensando que ela é finita, que ela vai, num dado momento, terminar. Ok? Então eu vou iniciar falando, por exemplo, um pouquinho sobre, né, voltando ao debate anterior, né, que o suicídio é válido abordar que algumas pessoas, na verdade, que têm um pouquinho mais de evolução, podem utilizar o suicídio como uma forma de escape, né? Quando alguma coisa, escape momentâneo, quando alguma coisa não está muito legal, tipo, ai, vou tirar minha própria vida, né? Mas nós precisamos ter sempre claro que é importante reconhecer que o suicídio é um assunto delicado, que demanda sensibilidade e cuidado ao ser abordado. É possível explorar o tema relacionando a figuras históricas, da literatura, né, da filosofia, como o pensamento de Homero, o personagem de Homero em Ilíada, né, que trata o suicídio de Ajax. É relevante também mencionar pessoas notáveis, né, da mitologia, como Hércules, Narciso, Pitágoras, Aristóteles, Cleópatra, Getúlio Vargas, daí já não mais da mitologia, mas sim da política brasileira, né? O próprio Santos Dumont, enfim, Van Gogh. Entretanto, é importante ressaltar que cada caso é um caso, né? Existem pessoas que podem simplesmente pensar em suicidar-se se jogarem de uma janela, do 17º andar, ou de uma ponte, ou enfim, se jogar na frente de um carro do nada. Tipo, ai, sabe de uma coisa? Deu, entende? Então, assim, é por isso que eu chamo a atenção sempre que quando uma pessoa te procura para falar sobre esse sentimento, você tem que ser puro ouvido para essa pessoa, porque ela pode de fato estar preparando isso. É, apesar dos sentimentos de desespero e dor, né, que existe, que as pessoas têm, também existem alternativas para lidar com as dificuldades da vida.
O suicídio, na verdade, ele acompanha um pouco o processo depressivo quando você tem consciência da sua depressão e quando você tem ciência de que você é um ser que carrega esse fardo da depressão, da doença, tal. Então, nos momentos em que dá aquela aliviada, né, da crise depressiva, que acontece, dependendo, tem gatilhos, né, que desencadeiam essas crises depressivas. Então, quando termina a crise depressiva, você se sente um pouco órfão, né, como se você tivesse saído daquele útero onde você estava, né, em posição fetal, ali se tendo autopiedade, tendo, né, pena de si mesmo, tal, e daí você sai daquilo, e você pensa, tá, agora eu vou fazer o que da vida, né? Saí, agora não quero mais ficar ali, vim para o mundo, a vida me chama, eu tenho compromissos, tal, o que eu vou fazer? Então vem esse pensamento suicida, que é um pensamento, na verdade, às vezes apenas de fuga. E sensibilizar as pessoas para buscar ajuda é fundamental também, tá? Então, assim, se nós formos buscar informações sobre determinados personagens mitológicos, históricos, né, sejam contemporâneos ou não, que se suicidaram, a gente vai encontrar inúmeras verdades. Então, por exemplo, quando se trata de Ajax, né, um lendário herói grego, né, da Ilíada de Homero, é claro que Ajax é contado por Homero daquela forma como ele se suicida, né? Ele é um lendário herói grego, ele teve vários episódios trágicos ao longo da sua vida, né? E numa versão da história, após ser derrotado por Ulisses na disputa por armas de Aquiles, ele ficou tão angustiado que se suicidou empunhando a sua própria espada no peito. Né? Outra característica também que é comum entre os grandes heróis que a gente vê, por exemplo, os grandes heróis orientais, japoneses, enfim, coreanos, tal, que uma morte honrosa é uma morte onde ele mesmo, né, se ajoelha, coloca a espada em pé e deixa o corpo cair sobre ela. Isso é uma morte honrosa. Ou, enfim, não ele ser morto por outra pessoa, tal, né? Também é uma forma de suicídio. Daí, também no conhecimento comum, no trivial, no empírico, Hércules, né? Um semideus muito conhecido, filho de Zeus, tá? Que tem um sério problema com Hera, porque Hera, né? Era a verdadeira esposa de Zeus. E ela fica muito, muito, muito indignada com o nascimento de Hércules, porque Hércules é fruto, na verdade, de uma traição de Zeus. E Hera passa a vida inteira tentando atrapalhar os planos de Hércules, tentando criar circunstâncias que levam Hércules ao desespero. Hércules leva uma vida, apesar de ser um dos heróis mais condecorados, entre aspas, né, e mais citados na mitologia, Hércules é também um ser de uma grande fraqueza mental, a ponto, na verdade, de buscar passar por situações de extremo perigo, de extremo risco, de extrema angústia, para tentar se redimir, expiar os erros que ele comete durante a sua vida. Dentre eles traição, a morte né, da família, quando ele confundindo, né, por conta dos feitiços de Hera, ele confunde a esposa e os filhos com inimigos e acaba tirando a vida de todos eles, e depois ele se joga, né, manda construir uma fogueira e se joga nessa fogueira. E quando a fumaça dessa fogueira atinge, né, Zeus o torna imortal. Então ele volta, na verdade, à vida como um ser imortal, enfim. Aí tem toda uma história que não entra aqui no momento. Mas veja, por exemplo, que todos os processos, né, que a gente vai falar aqui de suicídio e de tentativa ou de pensamento suicida desses personagens têm relação, na verdade, com aquilo que nós vemos hoje, por exemplo, no ídolo.
né? Os nossos grandes ídolos, que têm um período curto de vida enquanto grandes ídolos, e que chega um momento que não dão mais conta e que suicidam-se ou sabotam-se, né? Porque a sabotagem também é uma forma de suicídio, suicidar-se para a vida, suicidar-se para a sociedade, suicidar-se para si mesmo, né? Não é tirando a própria vida, mas é tirando o seu status de vida enquanto um ser reconhecido. Nós temos um caso muito claro do Adriano, imperador, né, que foi um dos grandes jogadores do Brasil, e tantos outros, na verdade, que se perdem dentro desse contexto. Aí nós entramos no processo de autossabotagem, né, dessas pessoas. Então, esses seres todos, eles passam por processos de muita tristeza, até mesmo ligadas às suas próprias criações, como é o caso, por exemplo, de Santos Dumont. Santos Dumont, né, um brasileiro muito que foi premiado, que ganhou prêmios em todas as categorias, né, que a gente possa imaginar, que teve lá, criou 13 protótipos, né, de aeronaves, enfim, e de repente ele chega ao 14 bis, que é a grande invenção de Santos Dumont. E Santos Dumont serve, na verdade, a guerra, a Primeira Guerra, enfim, a Segunda Guerra, e Santos Dumont, quando vê a sua invenção sendo usada para massacre de seres humanos, ele entra em processo de depressão e ele tenta suicídio por medicação, tal, e depois disse que ele dá um tiro no próprio peito, né? Ele se suicida, e outros já contam diferente, que ele toma uma overdose de medicação, enfim, porque tudo isso era escondido. O suicídio, na verdade, é uma demonstração de fraqueza, era e ainda é uma demonstração de fraqueza. Então, quando as pessoas tentam evitar, as famílias têm vergonha de dizer não. Fulano se suicidou, meu filho se suicidou, meu esposo se suicidou, minha esposa, meu filho, tal. Então as pessoas dizem, né, contam qualquer história. Com relação a Santos Dumont, ficou escondido por muito tempo, até que um repórter, na verdade, né, narra num jornal de circulação no Brasil, de grande circulação no Brasil, a verdadeira causa da morte de Santos Dumont como suicídio mesmo. Ele se suicida por não suportar a ideia da invenção dele ter sido usada para tirar tantas vidas. Daí nós falamos, por exemplo, de Narciso, que também é da mitologia, né? Narciso, um ser mitológico, que quem gosta de Paulo Coelho, na verdade, tem um livro de Paulo Coelho e que ele retrata muito bem isso, né? Então, Narciso, que era um ser de grande beleza, né? Tinha uma beleza extraordinária, ele se apaixona pela sua própria imagem. Por isso que existe hoje o termo narcisista, né? O narcisista é aquele que olha para si, que se acha, tipo, tudo, ele tem tudo, ele é tudo, ele é o melhor, ele é o mais lindo, ele que merece todas as vantagens, todos os benefícios que a Terra tem para dar e que as pessoas também têm para dar. E Narciso, na verdade, se encanta tanto, tanto, tanto por ele mesmo, que ele acaba, na verdade, quando ele vê a imagem dele refletida numa fonte, ele fica ali por tanto tempo olhando, admirado, apaixonado por aquela figura. Claro que ele não achava que era ele, né? Ele achava que era alguém tão lindo que ele tinha que olhar o tempo todo. E ele acaba morrendo de inanição pelo tempo que ele ficou ali. Então, assim, de alguma forma, não se considera suicídio, um suicídio tradicional, mas considera-se um suicídio moral, um suicídio pela vaidade, um suicídio pela incapacidade, na verdade, de abandonar aquilo que para ele era a coisa mais linda do mundo, né? Daí nós vamos falar da rainha Cleópatra, né? A rainha Cleópatra, ela se envolve com Júlio César, que era o imperador romano, tal, né? Marco Antônio também, tal, né? E quando Marco Antônio é derrotado na Batalha do Ácio,
Cleópatra, ela se vê dominada pelos romanos, né? E ela sabe que vai ser capturada, então ela se suicida ingerindo veneno de cobra. A gente, quando vê os filmes, por exemplo, né, a gente vê que a cobra pica, mas na verdade ela é uma grande admiradora de serpentes, enfim, e ela ingere o veneno, ou, né, injeta esse veneno e ela acaba se suicidando. Falando do presidente Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, né, em 1954 ele é acusado de corrupção e sente-se acuado pela crise política, né, do momento, e ele comete suicídio com um tiro no peito em seu palácio, né? Esse fato fica desconhecido, né? Fica conhecido como suicídio de Vargas. Entretanto, há controvérsias também com relação à maneira como Getúlio Vargas se suicida de fato. Daí nós falamos, por exemplo, nessa relação do ego, tá? Do ego, o nosso apego ao nosso ego. Esse apego ao ego, dentro das questões de neurologias, dos neurocientistas e dos cientistas espirituais, cientistas religiosos ou espiritualistas, né? Tanto neurologistas quanto espiritualistas podem ter perspectivas diferentes como os seres humanos se relacionam com o ego. E o ego está diretamente ligado ao ato, né, do ser cometer suicídio de fato.